Mente vazia, oficina do diabo. Você já deve ter ouvido essa frase mais de uma vez, talvez dos seus pais, dos parentes mais velhos. Era uma frase muito utilizada para dizer que se você não está ocupando sua mente ou seu corpo com alguma atividade ou com algo positivo, você naturalmente vai ser levado a ter pensamentos negativos, pessimistas, etc. Ela é verdade nesse sentido, mas no contexto atual, talvez não mais necessária, porque uma das maiores dificuldades que as pessoas têm hoje é exatamente esvaziar a mente. Eu converso quase que diariamente com empresários de diferentes setores, porque é o meu papel. Eu sou mentor de empresários, eu ajudo empresários e executivos a estruturarem seus negócios, suas carreiras, para um crescimento sustentado, consistente. E a maior dificuldade que eu enxergo hoje é exatamente a de parar, sair do ciclo vicioso e viciante, de estar com a mente ocupada o tempo inteiro. A maior dificuldade que eu vejo das pessoas é conseguir ter clareza, porque estão com a mente ocupada o tempo inteiro. E ocupada talvez não com as coisas mais importantes, simplesmente ocupada. Muitas vezes eu percebo as pessoas girando em torno de si como se não conseguissem sair do eixo do problema para pensar em solução. Não importa o tamanho ou a natureza do problema. E eu estou falando de executivos, donos de empresas, de múltiplos negócios que faturam muita grana, mas que não têm paz, porque não conseguem, de forma alguma, ter clareza. Não conseguem, às vezes, enxergar um ano à frente. Estão o tempo inteiro lidando com problemas, muitas vezes, dos outros, porque estão o tempo inteiro também buscando ocupar a mente com opiniões de terceiros, com o feed das redes sociais, com as novas notícias das AIs, com artigos que muitas vezes sequer estão ligados ao negócio ou ao mercado que eles participam. E, portanto, embora talvez sejam importantes, não são importantes naquele momento. Não são relevantes para aquilo que ele deveria dar foco, colocar energia e atenção. Obviamente que, além disso, atrasar o progresso do negócio, o crescimento da empresa, leva esse ser humano, esse profissional, a uma sensação de estafa, de frustração, de cansaço físico e mental, de ansiedade, que consequentemente leva esse cara a buscar subterfúgios como beber mais do que o normal, não se exercitar, e aí vai. As consequências são muitas. Poucos conseguem perceber que é esse barulho, esse ruído ensurdecedor o tempo inteiro na mente que impede a eles de pensar com clareza. Alguns percebem, mesmo assim não têm força para tomar ação, para interromper, para parar, que seja 15 minutos, meia hora, para pensar, para esfriar a cabeça. Talvez fazer o exercício do helicóptero e sair do meio do problema e olhar de fora como se fosse um terceiro, para tentar perceber nuances que talvez, por estar no olho do furacão, ele não perceba, para argumentar melhor com a equipe e buscar colocar energia na solução ao invés de focar só no problema. Isso tem sido uma fonte de problemas enormes, tanto na vida pessoal quanto profissional de muitos profissionais. Essa busca frenética por se manter ocupado, por se manter atualizado o tempo inteiro, por saber da nova AI. Isso causa um outro fator interessante. Então as pessoas às vezes estão testando uma nova AI, uma nova ferramenta de produtividade, e elas sequer conseguiram medir progresso com aquilo, ou até conhecer a ferramenta direito. Surgiu uma nova, e elas imediatamente interrompem aquilo porque falam, surgiu uma nova que disseram que é melhor, então eu vou testar aquela também. E aí acabam
não fazendo direito nenhuma nem outra, e continuam alimentando esse ciclo de ocupação sem fim. E é uma situação difícil, porque o meio também empurra para isso. O meio também exige que você saiba de tudo, esteja atualizado de tudo, que você mostre que conhece, que você mostre que está antenado com as novas tendências, que você saiba o que está acontecendo no mundo à sua volta, que mostre que também se atualiza o tempo inteiro. Isso causa uma pressão enorme, e causa um estresse enorme, e causa uma ansiedade enorme, e as pessoas vão adoecendo cada vez mais e não conseguem sair do lugar. Eu tenho situações em que eu tenho uma conversa semanais com diferentes empresários e alguns deles eu venho discutindo os mesmos tópicos há meses. Chegamos na semana seguinte, começamos a conversar e eu começo a perguntar como é que foi o progresso disso aqui que a gente tinha discutido, como é que foi o progresso daquilo que a gente tinha discutido, o que avançou nisso, que dificuldades você encontrou. E aí eu ouço as mesmas histórias. Cara, surgiram um monte de coisas fora da agenda, me enrolei e acabei não fazendo, ou não dando foco. As coisas fora da agenda elas vão surgir sempre, porque outras pessoas estão e estarão sempre tentando colocar a prioridade delas para você. Quando alguém te liga assim e agendar previamente, ou se é um tópico para conversar e fica te segurando no telefone 20 ou 30 minutos, significa que você está atendendo a uma prioridade dessa pessoa, não tua. Se aquilo não está ligado com os teus objetivos pessoais ou de negócio, com o que a empresa está buscando, você deveria gentilmente interromper e falar: olha, agora eu não consigo falar disso. Vamos marcar uma outra hora, eu vou te passar um horário na agenda e nós falamos disso. E assim vai para interrupções do dia a dia, no trabalho. E assim vai para checar o tempo inteiro as redes sociais desse profissional, como é que estão, se tem gente curtindo, interagindo, etc. E assim vai para a preocupação de: será que eu tenho que alimentar ou não minhas redes sociais? Será que eu tenho que escrever no LinkedIn toda semana? Será que eu estou perdendo oportunidades com isso? Isso gera um barulho, um ruído gigantesco na mente, né, no peito, porque a pessoa não consegue dar conta de tudo. Simplesmente não consegue dar conta de tudo. E aí, ela acaba se sentindo frustrada porque começa a enxergar que aquilo que é importante, que deveria ter sido priorizado ou que deveria ser colocado energia, atenção, etc., não está progredindo, não está saindo do lugar, porque ela percebe que ela está dando atenção a outras coisas, não quer admitir que são coisas sem importância ou que não deveria ter foco agora, e as pessoas ficam ali fazendo um monte de atividade para dizer que preencheu o tempo, que está com a agenda cheia, mas sequer avaliam se aquelas atividades fossem deixadas para uma semana depois ou duas, se teria qualquer impacto na vida, no negócio, na carreira. Elas simplesmente vão fazendo para fugir das atividades mais pesadas, maiores, que vão exigir tomar decisões difíceis, que vão exigir maior dedicação, que vão exigir talvez estudar, talvez se isolar um pouco para poder fazer aquilo acontecer. Isso é normal, todo mundo faz isso em uma certa medida. Mas o que eu vejo hoje de pessoas experientes é isso quase como um ciclo vicioso e viciante, de se manter ocupado para fugir das grandes questões, para fugir dos problemas maiores, aqueles que travam a estrutura, que são de processo, que são de pessoas que precisam ser contratadas ou substituídas, que são de conversas difíceis com o cliente ou com o parceiro de negócios. As pessoas vão protelando porque sabem que aquilo tem um custo, às vezes alto, emocional, às vezes vai romper ali um relacionamento, e aí elas vão se mantendo, buscando se manter o tempo inteiro ocupadas para não ter que responder por aquelas grandes questões. Só que o custo disso é ainda mais alto, porque
traz, além dessa frustração de perceber que não está efetivamente realizando aquilo que deveria ser realizado, vem o estresse, a ansiedade, a sensação de impotência e vamos dizer assim, a sensação de que está patinando e sem sair do lugar. É necessário buscar, talvez, essa mente vazia que eu falei lá no começo. Neste caso, mente vazia não é a oficina do diabo. Neste momento, talvez seja o inverso. É necessário buscar um pouco de quietude, pelo menos, para poder olhar o cenário por outra perspectiva, para poder olhar para a solução e não só para o problema, para sair do meio do olho do furacão e buscar resolver as coisas que importam, ao invés de só procurar se manter ocupado o tempo inteiro. Um abraço e eu te vejo aqui no próximo vídeo.